Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, atendendo ao pedido de vocês, eu tô trazendo mais um projeto de Bauer aqui pro canal. Fiz um vídeo anterior fazendo um baúzinho de Bauer, perguntando se vocês gostam desse tipo de conteúdo para deixar nos comentários, e bastante gente comentou. Então trago mais um projeto aqui para vocês. Lembrando que se vocês nunca fizeram nada de Bauer, tem a minha playlist só de Bauer aqui no canal, ensinando desde o começo a pincelada, a tinta que tem que usar, os pincéis. Então se você nunca fez Bauer, quer aprender e chegou aqui nesse vídeo, assiste essa playlist desde o começo para você ver direitinho como que é para trabalhar esse tipo de pintura, tá bom? O risco do projeto de hoje tá aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, dá para imprimir e aproveitar no tipo de peça que vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, vou trabalhar com vocês aqui esse pegador de sementes. Ele é de alumínio galvanizado. Eu comprei ele faz muito tempo, numa das megas da vida. E uma coisa que eu tô querendo fazer aqui em casa é tirar todo o material que está parado do armário, tá? Então, esse aqui é um deles. Ele nem estava dessa cor, ele estava numa tonalidade de verde, mas ele estava todo manchado. Então, fiz o fundo nele de novo e aproveitei para trocar a cor. No caso aqui, eu fiz o fundo com essa tinta azul, tá? Vou falar mais uma vez, não se prendam à marca, não se prendam ao nome da tinta, tá? Prestem atenção na tonalidade. E a tonalidade desse azul aqui nada mais é do que um tom de azul marinho. Aqui no caso poderia ser a tonalidade que vocês quiserem, tá? Pode ser escura, clara. Eu gosto de fazer o fundo escuro no Bauer porque eu acho que fica mais bonito, tá bom? Mas pode ser um verde, um vinho, um lavanda. Não se prendam aqui à cor que eu usei, tá? A tonalidade aqui que eu usei nada mais é do que um azul marinho. Antes de começar a passar o risco do Bauer, eu vou pegar minha esponja marinha e o preto e eu vou fazer um esponjado em todo o fundo. Eu gosto muito de fazer o esponjado com esponja marinha antes de riscar o Bauer. Eu acho que fica um fundo bem delicado, bem bonito, até mais bonito do que apenas o fundo liso. Mas aí fica a critério de vocês. Quem não quiser é só pular essa parte. Vou pegar agora e vou passar o risco aqui no nosso galvanizado. Vou passar o risco utilizando um carbono de costura branco. O carbono de costura ele é mais fácil para apagar, tá bom? Então não usem aquele carbono de máquina de costura que ele mancha, tá? Usem sempre um de costura porque ele sai com borracha e acaba deixando um acabamento mais limpo depois. Deu ruim aqui desse lado, eu tinha passado o risco com o carbono ao contrário, tá? Então não vai ficar simétrico, além do carbono estar ao contrário, quando eu virei para passar de novo acabou andando, então não vai ficar simétrico, tá? Já vou avisando aqui. O que eu vou fazer? Vou começar pelas folhas e galhos, que tem um monte, né? Vou trabalhar aqui com uma tonalidade de verde oliva e com uma tonalidade, eu vou chamar de carambola, tá? Aqui tá falando abacate, carambola, um verde mais claro e é um verde alegre, mais amarelado, tá bom? De qualquer forma, uma tonalidade de verde mais escura e uma tonalidade de verde mais clara. Quem tá caindo nesse vídeo agora e nunca fez Bauer, começa a assistir a minha playlist de Bauer, onde eu ensino as tintas, os pincéis que eu trabalho, como que funciona a pincelada da vírgula, tá? Nessa playlist tem mais detalhadinho todos os princípios básicos do Bauer para você começar a pintar e chegar para pintar esse projetinho aqui, tá bom? Então dá uma olhada na minha playlist, vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Assiste desde o começo que vocês vão pegar todos os princípios básicos para pintar o teu Bauer da melhor forma possível. Então vou trabalhar aqui com um pincel tamanho 6 e vou fazer aqui todas as folhas, todos os galhos aqui do nosso risco, tá bom? Sempre o verde escuro
com a ponta do verde mais claro. Então, eu vou fazer um modelinho de cada folha aqui pra vocês verem, tá? Vou pegar aqui, tem alguns tipos de folha. Vou carregar com o verde mais escuro, vou tirar o excesso. Vou pegar a pontinha do verde mais claro. Vou começar aqui por essas folhas compridas, tá? Folha comprida, vou começar aqui da base pra ponta. Então, começou aqui na base, apertou, soltou, pra ponta terminar fininha. Esse meu pincel tá assim pedindo clemência pra ser trocado, mas é o que tem hoje, então é o que eu tô usando, tá? Carreguei aqui com verde escuro de novo, tirei o excesso, pontinha de verde mais claro. Vou repetir aqui pra vocês. Começou aqui na base, apertou, soltou, tá? Então, essa folhinha mais comprida. Também tem várias folhas aqui que são vírgulas. Mesmo esqueminha aqui, carregou com verde mais escuro, tirou o excesso, a ponta do verde mais claro e a nossa vírgula do Bauer. Apertou, soltou. Lembrando sempre de carregar a tinta toda vez que for fazer a pincelada para não acabar ficando sem a tonalidade mais clara na hora de fazer a pincelada, tá? Quando a gente reaproveita, ó, vou reaproveitar aqui para vocês verem. Ó, o verde mais claro já não tá aqui, porque ele fica na ponta. Então, é importante sempre a gente carregar a cada pincelada pra ficar tudo igualzinho. E de preferência, não repetir, tá? É por isso que a gente trabalha com a tinta acrílica, porque a cobertura dela é excelente e a gente não repete a pincelada no Bauer. Então, fiz a folha comprida, fiz em forma de vírgula. Vou fazer aqui essas folhas maiores. Aqui, elas são com mais pinceladas, né? Então, vou vir aqui da base pra ponta, apertou, começou gordinho, terminou fininho, tá? E vou preencher aqui no meio. Então, tem a folha maior aqui. Vou fazer mais uma pra vocês. Toda a pincelada carregando aqui com a tinta. Pode pegar em cima da flor um pouco, tá? Não tem problema, o acabamento até ele fica melhor depois. Apertou, soltou. Tá bom? Então, vou fazer agora todas as nossas folhas.
Tem mais alguns detalhes para fazer aqui de verde que eu gosto de fazer antes, tá? Mas se fizer também depois aqui não vai ter problema, é que eu já gosto de aproveitar que eu tô com a mão na massa. Tem aqui a base da tulipa, são 2 vírgulas, ó. Uma maior e uma menorzinha. Então eu já gosto de aproveitar que eu tô com o verde na mão pra fazer. Esse daqui não é uma tulipa, é uma outra flor. O certo é fazer depois. Eu vou acabar deixando pra fazer depois, pra vocês verem a sequência direitinho, tá bom? Agora eu vou lavar o meu pincel e vou puxar os galhos. Pra puxar os galhos, eu vou pegar aqui o meu pincel liner. Eu vou diluir um pouquinho o verde oliva, tá? Pra ele deslizar melhor, já que a acrílica aí tá muito quente hoje, seca muito rápido. E vou puxar todos os galhos aqui do nosso risco. Com tudo seco, agora eu vou fazer o fundo do miolo das nossas rosas e do coração. No miolo das rosas eu vou pintar o fundo com o preto, que é o que eu gosto de fazer, tá? Vocês podem fazer o miolo com amarelo, com a própria cor da flor. E eu gosto muito de fazer o miolo delas com preto, eu acho que dá um destaque bem legal, então é o que eu vou fazer aqui. No caso do coração, vocês podem pintar também de diversas cores, tá? Eu vou usar aqui essa tonalidade que é um vermelho. Ele é um vermelho meio queimado, ele não é um tom de vermelho vivo, ele é uma tonalidade mais fechada. Porém, se eu quisesse pintar de vermelho, aquele vermelho melancia, uma tonalidade de vermelho mais forte, uma tonalidade de rosa, de amarelo, todas as cores vão cair bem aqui, tá bom? Essa daqui é gosto pessoal, então peguei essa tonalidade mais fechada que eu acho que vai ficar bem legal aqui. Agora eu vou pegar e eu vou trabalhar uma luz seca aqui no centro do nosso coração. Então eu vou pegar aqui essa tonalidade que é um rosé, tá? Mas poderia ser uma outra tonalidade de rosa mais claro, poderia ser um alaranjado, um tom de amarelo, tá? É pra fazer uma luz seca aqui no centro. Eu só não vou utilizar o branco porque eu acho que vai ficar muito pesado. Então eu tô querendo fazer essa luz seca com um tom abaixo mesmo. O branco eu acho que vai dar muito destaque, tá? Esse aqui é um rosé. Aqui ele fala flash tone, é um rosé, mas pode ser, como eu disse, tá? Uma tonalidade de rosa claro, um laranja mais fechado ou um amarelo, tá bom? Eu vou fazer uma luz seca no centro do nosso coração com essa cor e um pincel chato de cabo amarelo. Agora, eu vou pegar essa tonalidade de vinho, tá? Ele é muito semelhante ao vermelhão da minha linha de tintas PVA, tá? Uma tonalidade de vinho. E eu vou sombrear com o pincel chanfrado todo o contorno de dentro aqui do nosso coração.
Vou continuar com essa cor, mas agora eu vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer um xadrez aqui. Esse xadrez eu vou fazer ele na diagonal e eu vou fazer seguindo o sentido do coração para que ele tenha movimento. Então, o que eu vou fazer? Como eu tô trabalhando com tinta acrílica aqui, eu vou diluir bem pouquinho, só para facilitar a pincelada. Tá? Porque sem diluir fica mais difícil aí do pincel correr. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar bem o excesso aqui. O que eu vou fazer? Lembrem-se que eu vou fazer na diagonal. Então, o centro eu vou fazer reto. E se Deus quiser, vai ficar reto. O centro eu vou fazer reto, certo? Aí, dos lados, eu vou começar a seguir o sentido do coração. Então, desse lado aqui, eu vou fazer ele já mais abaulado para baixo. Tá? Fazer ele abaulado para baixo. E aqui pro outro lado, eu vou fazer ele abaulado para cima. Vai dar a impressão que o nosso coração, ele é mais gordinho, ele é mais cheinho, dá movimento para ele. Tá? Poderia fazer só em linha reta? Posso também, tá? Não tem problema nenhum quem quiser fazer em linha reta. Mas eu acho que fica muito mais fofo, seguindo o sentido do coração, dá mais movimento para ele. Agora eu vou secar e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, cruzando ele. Vou deixar aqui nosso coração quietinho, tá? Tem mais coisa, mas eu vou fazer depois. Vou começar a trabalhar essas 3 flores aqui de cima. Eu vou trabalhar com tom sobre tom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 flores amarelas e uma laranja, tá? Esse laranja é um laranja que é muito parecido com o meu Petute da linha de tintas PVA, tá? Ó, o nome dele é Kaki. Ele é um laranja queimado, ele é uma tonalidade de abóbora, tá? Vou trabalhar também com essa cor aqui, que seria um caramelo, tá? Ele é um amarelo num tom de mel, é um amarelo também mais queimado. Ele lembra muito o meu Curry, da linha de tintas PVA, tá? Então, é mais ou menos a tonalidade do Curry. E vou trabalhar esse aqui, esse baunilha, né? Que é uma tonalidade de amarelo bem clarinho, que lembra muito o mel da minha linha de tintas PVA. Então, eu vou trabalhar com essas 3 tonalidades aqui, ó. Uma clara, uma média e uma escura. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui no isopor e vou trabalhando com vocês. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu pincel de Bauer tamanho 6. Vou começar a trabalhar aqui a flor do centro, que vai ser a laranja, que vai ser a mais escura. Então, eu vou carregar aqui com o nosso laranja queimado. Vou tirar o excesso. Vou pegar a pontinha dessa tonalidade de caramelo, que é o tom intermediário, e vou começar fazendo aqui as pétalas de fora. Então, fez o contorno maior. Aqui nem precisa carregar de volta, ó, já pode fechar aqui, que é tão pequenininho que não tem necessidade. Carreguei, tirei o excesso, pontinha do caramelo. O laranja é uma cor chatinha, pelo menos pra mim, pra trabalhar no Bauer, porque vocês podem ver que dificilmente um laranja acrílico, ele cobre legal. Eu não sei se é por causa do pigmento, mas normalmente o laranja na minha mão, ele é meio transparente. Então, é uma coisa que eu evito usar um pouco, tá? Mas eu acho que vai ficar legal aqui, vai valer a pena. Aqui, eu fiz os 3 para esse sentido, tá? Esse outro lado aqui, ele é espelhado, então ele é ao contrário. Então, eu não vou dar a volta até chegar aqui no começo. Eu fiz esse lado, agora eu vou fazer ao contrário, para ficar espelhado. Então, peguei aqui, tirei o excesso, pontinha do caramelo, ó. Vou começar aqui ao contrário, tá? Daí sim, eu vou fazer nesse sentido até chegar aqui embaixo. Vou fazer até o fim aqui. Ó, sempre seguindo aqui o sentido, fazendo espelhado. Tá?
Feito isso, vou trabalhar agora aqui o centro da nossa flor. Então, vou carregar com laranja, tirar o excesso, pontinha do caramelo. Vou vir aqui. Aqui, não sei se tá aparecendo pra vocês, mas tem um miolo aqui. O miolo é escuro e o fundo da peça é escuro, né? Mas eu vou vir aqui, tá acima aqui do miolo. Vou fazer todo esse contorno aqui, metade da nossa flor. Carreguei aqui de novo, tirei o excesso. Vou voltar aqui nesse ponto e eu vou, ó, começar a puxar tudo pra esse lado aqui. Estão vendo quando eu falo que o laranja fica transparente? Eu não sei se é só comigo, mas ele acaba ficando. Puxei tudo desse lado, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar a roda do outro lado. Então, vou vir aqui. Terminei aqui na base, tá? Carreguei o pincel. Vou voltar aqui no começo e agora, olhem só, eu vou cruzar aqui em cima para dar o acabamento. Então, eu vim aqui. E agora, eu vou começar a fechar esse espaço. Então, ó, voltei aqui em cima. E vou terminando fininho lá na base, tá? Voltei ali. Tá? Vou deixar aqui secando, eu juro que depois vai ficar legal, mas por enquanto é essa salada aqui mesmo, tá bom? Eu vou pegar, enquanto ele seca, eu vou fazer as flores do lado, que são as amarelas. No caso das amarelas, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o caramelo com a pontinha do amarelo mais claro. E do mesmo jeitinho que eu fiz essa flor aqui, eu vou fazer elas, tá? Vou fazer uma aqui pra vocês verem, ó, vai ficar bem mais claro. Tá? Então, vai ficar uma flor laranja e duas amarelas. Mesmo o jeitinho de pincelada, tudo que eu trabalhei na flor aqui do centro, eu vou fazer nessas aqui do lado. Vou deixar o fundo aqui das nossas flores secando e eu vou pular agora para essas duas aqui de baixo. São modelinhos diferentes, tá? O que que eu vou fazer aqui? Essa parte redondinha, ó, tem uma parte redondinha aqui delas. Eu vou fazer um fundo chapado nelas, assim como eu fiz aqui com o coração antes de trabalhar os detalhes. Aqui no caso eu vou fazer elas num tom de lilás puxando pra lavanda, tá? Então esse daqui é um lilás, literalmente é uma tonalidade de lavanda mesmo. Vou trabalhar com duas tonalidades, mais pro fundo aqui eu vou fazer ela mais escura. A outra tonalidade que eu vou trabalhar nessas duas flores é esse aqui, ó, que é um pouco mais claro, ele é até azulado, ele é até mais azul, tá? Mas ambos são uma tonalidade de lavanda, uma mais escura e uma mais clara, tá? Vou deixar essa aqui do lado que eu não vou mexer agora. Então, vou pegar esse lavanda mais escuro e eu vou pintar o fundo aqui dessa bolinha das duas flores. Feito isso, vou pegar aqui e vou fazer um sombreado nesse fundo que a gente fez. Vou pegar um tom de roxo mais escuro, tá? Então, é um lavanda mais escuro, uma tonalidade mais escura. Mas se vocês não tiverem, vocês podem fazer esse sombreado com o preto, que dá certo também aqui, tá? Fica legal. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer meia sombra, na verdade.
Então, eu vou pegar o meu pincel chanfrado. Vou carregar aqui e eu vou fazer uma sombra só nesse redondinho aqui da nossa flor, ó. Barbaridade, tá muito quente. Tá secando muito rápido. E no metal não ajuda muito, né? No metal seca mais rápido. Então, ó, eu vou fazer um sombreado nessa metadinha aqui das nossas flores. Vou começar a trabalhar agora os detalhes da nossa flor. Então, eu vou trabalhar com o nosso lavanda, né? O tom intermediário. E eu vou trabalhar com o nosso lavanda mais claro. Vocês estão vendo que eu sempre vou trabalhando aqui, querendo ou não, com 3 tonalidades. Uma clara, uma média e uma escura, tá? Ó. Assim como foi com o laranja e com o amarelo aqui, a gente vai fazer com o tom de lavanda. Então, vou começar a trabalhar com essa parte de cima aqui da nossa flor, que é muito semelhante a uma margarida. Peguei aqui um pincel um pouquinho maior, é o 8, mas dá pra continuar com o 6 tranquilamente. Eu vou carregar aqui na nossa tonalidade intermediária, vou tirar o excesso, vou pegar a pontinha aqui do mais claro e vou vir aqui na nossa, vou chamar de margarida, tá? Da ponta aqui, mas só pra vocês se localizarem. Eu vou fazer uma pincelada pra lá, uma pincelada pra cá. Fiz a pétala. Carreguei aqui de novo, tirei o excesso, pontinha do mais claro. Uma pincelada pra lá, uma pincelada pra cá, ó. 2 pinceladas são o suficiente aqui pra fechar a nossa pétala, pelo menos com o pincel que eu tô utilizando aqui, o 8, tá? E eu vou fazer essas pétalas seguindo toda a volta aqui dessa parte de cima da nossa flor. Vou fazer isso nas duas. Agora, vou começar a trabalhar essas pétalas de baixo. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com o lilás mais claro e o branco, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou carregar o meu pincel no mais claro, vou pegar a pontinha de branco e a gente já tem aqui a indicação das pétalas, né? Eu gosto de começar de fora pra dentro. Então, o que que eu vou começar? Daqui da ponta pra baixo, tá? E sempre vindo de fora pra dentro. Então, a última pétala, né? A última vírgula que eu vou fazer aqui é de dentro. Então, apertou, soltou. Terminando fininho aqui pro acabamento ficar legal. Carregou, tirou o excesso, pontinha do branco, apertou, soltou. Fiz 2. Agora eu vou do outro lado. Mesma coisa, lembre-se que é espelhado. Apertou, soltou. E aqui embaixo, que é mais baixinha, né, essa vírgula, mesma coisa, apertou, soltou. Eu preciso dar uma olhada no risco, eu acho que tem uma vírgula aqui no centro, mas deixa eu terminar de fazer as que eu tô enxergando, aí eu vejo. Então, ó, vou fazer a próxima aqui, vou fazer a do centro, vai. Apertou, soltou, ó. Terminou gordinho, começou gordinho, terminou fininho. Tirei o excesso. Vou fazer essa daqui. Agora, a do meio. E a menorzinha ali. Sempre com acabamento fininho no meio, né? Sempre terminando fininho para o acabamento ficar legal. Deixa eu dar uma olhada no risco, que eu tenho quase certeza que tem uma vírgula aqui no meio. Não tem, é isso mesmo, tá certo. Não sei porque eu invoquei que tinha uma pétala aqui no meio. Vou pegar e vou fazer a mesma coisa agora na outra flor.
Se vocês estiverem ouvindo um barulho no fundo, é o ventilador, tá? Porque hoje tá impossível. Tá quente demais. Vou deixar aqui nossas flores quietinhas agora por enquanto e vou partir para as de baixo. Essas duas de baixo eu vou fazer em cor de rosa. Eu gosto muito de trabalhar no Bauer uma tonalidade de rosa de vó, que é aquele rosa mais fechado, tá? Então aqui eu vou trabalhar com esses dois, um mais escuro e um mais claro, tá? E um rosa de vó mais escuro, literalmente. Esse daqui, ele lembra muito o rosé escuro da minha linha de tintas PVA, tá? E esse daqui é uma tonalidade mais clara, literalmente, tá bom? Seria como se eu pegasse esse daqui, colocasse branco e clareasse para chegar aqui, tá? Vou trabalhar as duas tonalidades juntas, vou continuar aqui com o meu pincel tamanho 8. E aqui é bem tranquilo, eu tenho que seguir as pinceladas, as marcações aqui das pinceladas. Cada marcação é uma vírgula, então o que que eu vou fazer? Vou carregar aqui no meu rosa mais escuro. Vou tirar o excesso, vou pegar a ponta do rosa mais claro, vou vir aqui e vou fazer a pincelada. Vou começar de fora pra dentro, tá? Então, vou pegar... O pulo do gato aqui é vocês sempre terminarem bem fininho no centro, tá? Porque todas as pinceladas vão terminar aqui no centro. Então, terminou fininho, o acabamento vai ficar legal. Fiz aqui, vou vir com a mesma aqui do lado oposto. E vou fazer a mesma coisa, tá? Todas as pinceladas, carregar, tirar o excesso, pontinha do mais claro. Vou fazer a próxima aqui. Se sobrepor um pouquinho na de baixo, que já foi feita, não tem problema, tá? Não dá pra ficar desviando também. Mesma coisa na oposta. Vou pegar a próxima. Sempre terminando fininho no centro. Essa daqui eu devo ter... Eu cobri alguém aqui, tá? Ela deve estar mais ou menos aqui no risco. Carregou, tirou o excesso. Pontada mais clara. Essa daqui... Alguém aqui eu cobri com a pincelada. Vai ser no... Bom... Vai ser aqui no olho. Tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu vou deixar esse lado. Ah, é aqui embaixo. Eu que comi uma bola aqui. Era aqui embaixo. Acredito eu. É, era aqui embaixo. Eu que comecei. Eu que comi uma vírgula aqui. Agora vai dar certo. Vou vir aqui nessa mais alta. Termina o fininho lá embaixo. A mesma coisa do outro lado. Como aqui tá muito quente, eu vou lavar um pouco o pincel, porque vai acumulando a tinta nele e ela vai secando, e isso acaba interferindo na pincelada. Vou carregar aqui de novo. Então, de tempos em tempos, é bom ir lavando o pincel. Vou vir aqui na de dentro. Opa. E na oposta aqui dela. A parte de cima tá feita. E a gente tem uma parte de baixo aqui pra fazer, então eu vou virar... tá aqui a tinta no laranja. E eu vou tomar cuidado pra não borrar de laranja mais nada aqui. Vou fazer aqui as pinceladas de baixo. Mesma coisa de fora pra dentro. Então, ó, vou começar... Nossa. Vou começar aqui. Gente, é muito difícil filmar no redondo. Tá? Então, se você não deu like no vídeo, por favor, dá o like para ajudar aqui no engajamento, porque é muito difícil filmar no redondo. Nossa, eu não posso apoiar aqui na mesa por causa da alça, então eu tô apoiando só na minha mão mesmo. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E aí tem uma menorzinha aqui. A oposta dela. E a menorzinha de baixo aqui. Tá? Essa aqui é a nossa flor. Essa parte central é de verde, então eu vou fazer depois, tá bom? Então agora eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa aqui na nossa flor oposta.
Eu coloquei aqui de volta o meu laranja queimado, o caramelo e o amarelo mais clarinho. E eu vou utilizar essas tonalidades aqui nas tulipas embaixo. Essas duas da ponta seriam outras flores, mas eu acabei alterando aqui, eu vou fazer 3 tulipas. Então eu vou seguir a mesma ideia das nossas flores aqui de cima, o meio laranja e a das pontas amarelas eu vou fazer aqui, tá? Só que no caso, ó, são em tulipas. O que eu vou fazer aqui? Dá pra fazer vários modelos de tulipa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa aqui um modelo e as duas daqui de fora modelos diferentes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui com o meu pincel tamanho 8, vou fazer aqui a do centro. Vou carregar aqui no meu laranja queimado, vou tirar o excesso, vou pegar a ponta do caramelo, vou começar pelas pétalas de fora. Então, aqui, da base pra ponta, carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do caramelo, da base de novo pra ponta aqui, pra fechar essa ponta da pétala. Vou fazer a mesma coisa na pétala oposta. Ali. Tiro o excesso. Às vezes dá uma escorregada aqui por conta de eu não poder apoiar na mesa. Então pode ser que aconteça alguma barbeiragem aqui. Carreguei de novo, tirei o excesso, ponta do caramelo. Vou vir agora pro centro. Então, da base pra ponta. Vou carregar lá de novo pra fazer do outro lado. Ó, da base pra ponta. E daí eu vou carregar pra fazer as pinceladas do centro. Vamos ver se eu consigo fazer uma pincelada só aqui. Consegui. Tá? Então, essa daqui é o fundo de uma tulipa. Eu ainda tenho que fazer as vírgulas de acabamento nela. Tá? Então, eu vou deixar secando. Vou trocar aqui pro meu pincel tamanho 6, um pouco menor. E eu vou fazer essas tulipas das pontas aqui, um modelinho diferente pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver como é que eu vou apoiar a mão aqui. Vou carregar com o caramelo, vou tirar o excesso, pontinha do amarelo mais claro. Agora, aqui eu vou começar ao contrário, eu vou começar da ponta pra base, porque eu já vou fazer essa tulipa aqui com as vírgulas de acabamento direto. Essa aqui ainda vai ter vírgula de acabamento, essa daqui não, tá? Então, eu vou começar lá. Vamos ver como é que eu vou fazer o apoio pra mão aqui. Acho que aqui dá. Da ponta pra base. Então, aqui, ó, sempre terminando fininho. Carreguei de novo, tirei o excesso. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Da ponta pra base, tá? Toda vez carrego, tiro o excesso, pontinha do mais claro. Agora, aqui, a segunda pincelada é um pouco mais baixa, ó. Mas é o mesmo processo. Seguindo o formatinho da tulipa, da ponta pra base. Com a base, com acabamento fininho, pra ficar bem legal. Mesma coisa do outro lado. Essa bem do ladinho uma da outra. Tá bom? Então, já temos aqui duas. Deixa eu ver se dá pra aproximar um pouquinho aqui pra vocês. Tá melhor, né? Vou carregar aqui, tirar o excesso, pontinha do mais claro. Agora a gente vai pro centro. Eu queria filmar de frente pra vocês, mas tá mais fácil pra mim fazer de ponta cabeça aqui, pelo apoio da mão. Vamos ver aqui. Então, vou começar pelo centro aqui. Ó, da ponta pra base. Agora, como eu tô no centro, todas aqui vão ser no mesmo sentido. Eu só vou fazendo escadinha. Eu vou descendo aqui um pouquinho até chegar lá na base. Então, ó, esse aqui é um pouquinho mais baixo. Certo? Carreguei lá de novo, tirei o excesso, ponta do mais claro. Ó, sempre uma escadinha, descendo. Um pouco mais baixo. E aí, essa última aqui, que é a última que falta pra fechar a tulipa, ao invés de eu fazer esse S que eu tô fazendo com a pincelada, eu vou fazer um pouquinho mais fechado, eu vou fazer como se fosse um C, tá? Pra dar o acabamento aqui. Vou pegar e vou fazer a mesma coisa na tulipa do outro lado.
Agora nós temos algumas margaridinhas para fazer aqui, tá? E eu vou trabalhar com duas tonalidades. Vou trabalhar com um tom de cinza, tá? Uma tonalidade de cinza. E vou trabalhar com o branco. São as duas cores que eu vou trabalhar aqui para fazer todas as margaridas. Tanto as de 3 pétalas, quanto essas maiores aqui. Então, vou carregar o meu pincel no cinza. Aqui eu tô com o tamanho 6. Vou tirar o excesso, pontinha de branco. Vou começar aqui pelas de 3 pétalas. Aqui é bem tranquilo, tá? Eu vou fazer uma vírgula em cada pétala. E cada pétala que eu for fazer, eu vou carregar o pincel. Aqui é bem tranquilinho. Essa é bem facinha de fazer. Ó, dá pra fazer cada pétala aqui uma pincelada. Já essa margarida que tá inteira aqui, eu vou fazer literalmente como esta aqui. Só que ela tem pétala a mais ainda, então eu só vou fazer mais pétalas. Então, vou pegar aqui. Faltou branco. Vou fazer uma pra lá, uma pra cá. Terminando, eu pondo o dedo na tinta de novo. Pra eu manchar o Bauer fazendo isso, eu não preciso de nada, tá? É bem fácil. Tirei o excesso, pontinha de branco. Uma pra lá, uma pra cá. Sempre terminando no centro do miolo, pro acabamento ficar legal. Porque depois a gente ainda vai fazer esse miolo, tá? Então, ó, sempre termina lá no meio da flor. Tá? Se vocês conseguirem fazer com uma pincelada só a pétala, ótimo. Aqui eu não consigo. Então, eu faço em duas, não tem problema nenhum, ó. Tá? Deixa eu virar aqui. Pra poder apoiar a mão melhor. Tá bom? Feito isso, né? Vou repetir isso em todas as outras margaridas. Ficou faltando aqui essa base dessas flores que eu vou fazer agora com vocês. E eu percebi que eu não puxei esse galho aqui, tá? Então, eu voltei aqui com as mesmas tonalidades de verde que eu usei para as folhas. Vou pegar o verde mais escuro, tirei o excesso, a ponta do verde mais claro. E aqui é bem tranquilo, ó. É uma pra cá, terminando fininho aqui no centro, sempre, né? Carreguei aqui de novo. Outra pra cá. Tá? Vou fazer aqui de novo. Carreguei no verde escuro, tirei o excesso, ponta do verde mais claro. Uma pra cá. E outra pra cá. E eu vou dar uma pinceladinha aqui no meio pra não ficar esse buraco. Tá bom? E vou puxar aqui o galho que ficou faltando da tulipa. Vou aproveitar que eu tô com o verde aqui na mão e já vou começar as vírgulas de acabamento das folhas. Como que eu vou fazer as vírgulas de acabamento? Eu vou utilizar o verde mais claro, que eu já utilizei aqui na mescla do fundo das folhas com o branco, tá? Eu não faço a vírgula de acabamento em todas as folhas. Gosto pessoal, tá? Eu gosto de fazer só nas folhas maiores. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um modelinho de cada aqui pra vocês verem. Vou carregar aqui com o verde mais claro. Vou tirar o excesso, pontinha do branco. Vou começar aqui
Deixa eu tomar cuidado para não bater a mão de estar molhado. Vou começar por essas folhas pontudas aqui, que tem muito nas tulipas. O que que eu vou fazer? Faço só ao contrário agora. Para fazer o fundo, eu fui da base para a ponta. A vírgula de acabamento eu faço da ponta para a base. Então, eu vou vir aqui e vou como se eu estivesse, ó, contornando a folha, terminando fininho aqui na base. A folha que tá do outro lado, a folha oposta, eu vou fazer a mesma coisa, mas é espelhado. Então, aqui eu fiz a vírgula fora da folha. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, da ponta pra base, tá? Outra folha também que eu gosto de fazer as vírgulas são aqui a das rosas, essas folhas maiores. Então, o que que eu vou fazer? Carreguei com verde mais claro, tirei o excesso, ponta do branco. Vou vir aqui, da ponta pra base. Vou fazer de novo aqui. Tirei o excesso, pontinha do branco, da ponta pra base. O que vocês podem fazer é, ou deixar assim, tem vários modelos de folha, tá? Deixar assim, ou se vocês quiserem, vocês podem fazer uma vírgula aqui no centro, ó, pra dar um detalhezinho a mais. Tá? É uma opção também. E eu acho que aqui, de vírgula de acabamento das folhas, eu faço nessas duas. Então, vou fazer nas folhas das rosas e nessas folhas compridas aqui. Nessas que são vírgulas, que são menores, eu não gosto de fazer, mas quem quiser pode fazer também. Deixei aqui as vírgulas das nossas folhas secando e agora eu vou mexer nessas flores aqui de cima. Vou pegar o meu pincel chanfrado e uma tonalidade de vinho e vou fazer um sombreado aqui para dividir o centro das nossas rosas. Então, vou pegar aqui, lembra que eu sombreei aqui as flores de baixo, não sombrei? Vou fazer a mesma coisa nessas daqui de cima. Então, vou pegar o pincel chanfrado e vou sombrear uma meia lua aqui, ó. Até peguei muita tinta. Vou sombrear uma meia lua aqui para dividir essa parte central das pétalas de fora. Tá? Vou fazer isso nas três. Sequei aqui nosso sombreado e agora eu vou começar as vírgulas de acabamento das nossas rosas. Vou começar pela flor do meio, tá? Vou pegar o tom mais claro que eu usei no fundo dela, que foi o caramelo, né? Aqui era laranja com a ponta do caramelo. Agora, a vírgula de acabamento é o caramelo com a ponta de branco, tá bom? Então, já coloquei aqui no meu pratinho. Vamos lá. Vou carregar aqui o pincel com caramelo, tirar o excesso, ponta do branco, e eu vou começar fazendo as vírgulas de acabamento das pétalas de fora. Então, vou começar aqui, ó, fazendo a vírgula no contorno.
Vocês lembram que eu fiz aqui o fundo das pétalas de fora seguindo um sentido e do outro lado eu fiz espelhado? As vírgulas de acabamento serão da mesma forma, tá? Então eu vou seguir aqui o que eu fiz anteriormente. Carreguei, tirei o excesso, pontinha do branco. Começou gordinho, terminou fininho. Mesma coisa em todas as pétalas. Tá? Fiz essas três, agora aqui eu sei que eu fiz as pinceladas ao contrário, porque eu fiz espelhado. Então, a vírgula de acabamento vai ser a mesma coisa. Vou voltar aqui na de cima. Começou gordinho, terminou fininho. Carreguei, tirei o excesso, ponta do branco. Tá? Seguindo aqui o espelhado, a pincelada espelhada aqui. Sempre terminando a base bem fininha para o acabamento ficar bonito. Tá? Agora, vou fazer as vírgulas de acabamento aqui da parte do centro. O que que eu vou fazer? Carreguei e tirei o excesso, ponta do branco. Lembram que desse lado eu fiz dando as pinceladas e depois eu cruzei em cima, certo? Então, vou começar desse lado. Vou fazer uma vírgula aqui em volta do miolo. Tá? Carreguei, tirei o excesso, ponta de branco. Agora, do outro lado, eu vou fazer o mesmo cruzamento, ó. Vou começar contornando o miolo e vou seguindo e descer aqui embaixo. Carreguei de novo. E aqui, desse lado aqui maior, né, que essa parte, ela tá na frente dessa daqui. É uma parte entrou e a outra cruzou em cima, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer duas vírgulas de acabamento aqui do lado. Fazer um detalhezinho, tá? E as vírgulas de acabamento dessa nossa rosa estão prontas. Aqui nas rosas das laterais, eu vou fazer a mesma coisa. Só que o que que eu vou fazer? A cor mais clara que eu utilizei aqui nelas foi aquele amarelo clarinho. Então, é ele que eu vou utilizar aqui na vírgula de acabamento delas. Eu vou fazer o amarelo clarinho com a ponta de branco. E as mesmas vírgulas de acabamento que eu fiz aqui, eu vou fazer nessas do lado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que escapou meu braço aqui na mesa, que eu não posso apoiar a peça na mesa, né? E acabou entortando a vírgula. Então, ó, enquanto a tinta ainda estiver molhada, dá pra gente tirar e arrumar. Eu nem repito a pincelada daí, eu só tiro mesmo. Então, ó, pegar o pincel molhado aqui. E vou tirando. O ink hoje tá muito quente, então tá secando rápido, mas olha, dá pra tirar de boa. Tá? Aí eu vou secar aqui e vou fazer a vírgula de novo. Agora vocês lembram que essa tulipa aqui do meio eu fiz, né, o fundo, e diferente dessas laterais aqui, ela precisa de vírgula de acabamento. Então eu vou aproveitar que eu já tô com as cores ainda molhadas aqui. A vírgula de acabamento dessa vai ser o mesmo esquema dessa rosa aqui do meio. Vai ser o caramelo com a ponta do branco. Então, vou carregar aqui o meu pincel com o caramelo, vou tirar o excesso, ponta do branco, vou começar as vírgulas pelas pétalas de fora. Então, vou começar aqui da ponta pra base. Vou fazer a mesma coisa na pétala da outra lateral, né? Lembrando de fazer a vírgula espelhada.
terminando bem fininho na base para o acabamento ficar bem certinho. E agora eu vou fazer a vírgula de acabamento da parte do centro. Então eu vou começar aqui de cima, vou terminar fininho aqui embaixo. Tem vários modelos de vírgula de acabamento para tulipa, tá? Essa daqui não é a única. Vou pegar aqui, vou fazer uma vírgula mais aqui embaixo, terminando com a base fininha no mesmo ponto, tá? Vou fazer outra mais embaixo aqui. E vou fazer uma ao contrário aqui, ó. Fechando aqui embaixo, tá? Terminei bem fininho aqui na base. E a vírgula de acabamento dessa nossa tulipa do centro tá pronta. Então aqui nós temos 2 tipos de tulipa para você que treina aí em casa ter mais de um modelo para ir treinando. Vou aproveitar que eu tô com o verde mais claro ainda molhado aqui. E aqui na base dessas flores vocês vão ver no risco que são marcado bolinhas, né? Então eu vou aproveitar aqui a ponta do pincel mesmo, antes que essa tinta seque, e vou fazer a bolinha aqui com o verde mais claro na base de cada flor. Falando em bolinhas, eu já vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui de bolinha para já ir deixar secando, tá? O miolo das margaridas, eu vou fazer o miolo com o amarelo mais claro. Então, eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas e já vou... Ai, Deus. Torcendo para não bater nada aqui que esteja molhado ou não esteja prestando atenção. Vou fazer aqui, ó, o miolo das margaridas com o amarelo clarinho. Assim, eu já posso deixar secando. Aqui eu fiz um miolinho maior e para as margaridas de 3 pétalas, eu tô fazendo um miolinho menor. Vou repetir o processo aqui do outro lado. Hoje é para secar rápido, porque no galvanizado seca rápido e tá calor. Não é para demorar. Eu gosto de fazer essa parte e deixar secando para depois voltar para fazer o restante dos acabamentos. Vocês viram que tem bastante acabamento, detalhezinho para ir fazendo, né? Então é sempre bom ir deixar secando entre um processo e outro para não ter perigo de borrar. Vou continuar aqui com pinta-bolinhas, mas agora eu vou utilizar o preto. Eu gosto de fazer o miolo das rosas com preto, já falei pra vocês. E eu vou fazer aqui também nessas rosas que estão em lilás. Então, vou pegar aqui e vou fazer o miolinho pra já deixar secando também. Quem não quiser fazer de preto, quiser fazer com o amarelo, não tem problema nenhum, tá? Não é obrigatório fazer o miolo de preto. Esse daqui é gosto pessoal meu. Depois que eu fiz o primeiro miolo de preto, eu nunca mais quis fazer o miolo das rosas de outra cor. Bom, vou deixar secando. Ah, tem uma bolinha pra gente fazer aqui. Mas eu preciso pôr... Deixa eu pegar um pinta-bolinhas menor. Eu vou fazer as bolinhas aqui no cruzamento do xadrez do nosso coração. Deixa eu colocar mais do vinho, que a gente utilizou pra fazer o xadrez, porque esse aqui já tá seco. E vai ser a mesma cor. Vou pegar aqui o pinta-bolinhas, ele equivale ao tamanho 1, se for aquele de plástico normal. E eu vou bater uma bolinha com o próprio vinho, ó, em cada cruzamento do nosso xadrez. Fica um detalhe bem legal, esse coração acaba parecendo uma almofadinha. Uma almofadinha de tecido, é a impressão que eu tenho quando esses corações aqui do Bauer ficam prontos. Então eu vou fazer essas bolinhas em todos os cruzamentos do coração. E vou deixar essas bolinhas que eu fiz agora secando normalmente para depois voltar e fazer o restante dos acabamentos do nosso Bauer. Secou aqui o miolo das nossas flores, agora vou voltar aqui para os acabamentos. Vou pegar um pincel chanfrado pequeno. Vou pegar esse laranja queimado mesmo. Deixa eu ver se vai dar pra usar ele. Acho que vai, é bem pouquinho. Acho que vai dar sim. E eu vou fazer um sombreado na metade dos miolos, tá? Desses miolos enormes aqui. Pois é. Então eu vou fazer, ó, meia sombra. Será que vai dar pra aproveitar essa tinta? Ou eu tô me enganando? Não vai sim. Ó, meia sombra. Tá? A metade de baixo, na verdade, do miolo de todas as margaridas. Só para dar um acabamento mesmo, não é nenhum grande sombreado.
Vou aproveitar aqui o meu preto, que ainda tá molhado, vou pegar o pincel liner e eu vou fazer o detalhe do miolo das nossas rosas lilazes, tá? Então, o que eu vou fazer? Peguei o preto aqui, com o liner, e vou puxar alguns risquinhos aqui do centro dos miolos, tá? Vou fazer o mesmo aqui do outro lado, então, ó, meio reto. Os outros são retos também, mas daí eu vou variando a altura, pra não ficar tudo igualzinho. Fiz aqui, agora eu vou pegar o pinta-bolinhas. Aqui eu vou pegar o menor que eu tenho. Se vocês não tiverem tão pequenininho, utilizem a ponta de uma lapiseira que vai dar certo. Então, vou pegar aqui o preto, vou vir na margarida, ó, e eu vou fazer uma sequência de bolinhas e uma segunda sequência de bolinhas. Deixa eu colocar aqui perto para vocês verem. Ó, uma sequência, outra sequência. Aqui é tão pequenininho, né, de 3 pétalas, que eu nem vou colocar nada, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora eu vou fazer o detalhe. Aqui, na verdade, era para ser as bolinhas em preto dessa flor da rosa em lilás, mas não vai aparecer. Eu vou fazer em branco. Então, deixa eu pôr um pouquinho mais de branco aqui. E eu vou pegar, ó, vou bater uma bolinha de branco na ponta de cada risquinho que eu fiz com o preto. Tá? E vou bater algumas bolinhas fora. Não muitas, então cuidado para não se empolgarem aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Uma bolinha na ponta de cada risquinho preto. E algumas bolinhas soltas. No caso das nossas rosas aqui de cima, eu vou fazer o miolinho em branco. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma bolinha aqui um pouco maior. Vou bater uma bolinha no centro do miolo. E vou pegar a bolinha menor e vou fazer uma sequência aqui em volta, ó. Bem delicadinho. Tá? Se vocês fizerem o miolo da flor de vocês amarelo, por exemplo, aí no caso essa bolinha vocês podem fazer no preto ou no marrom, para aparecer melhor, tá? Que tem a possibilidade de vocês trocarem a cor do miolo, então vocês alteram daí a cor dessas bolinhas. Vou deixar secar essas bolinhas novamente para fazer o último acabamento que tá faltando aqui do nosso coração. Pro acabamento do nosso coração, eu vou fazer um de vários acabamentos que dá pra fazer, né? Peguei aqui um pincel de Bauer maior, pra ele correr mais, né? Vou pegar aqui, vou carregar ele no vinho. Vou tirar o excesso, vou pegar uma ponta de branco. E agora eu vou rezar, porque tá calor. Então, eu vou começar fazendo um acabamento aqui, ó. Vou começar aqui no centro do nosso coração. E não tem problema, não precisa terminar aqui no fim, vocês vão ver por quê. Carreguei aqui de novo. E agora eu vou fazer o contrário, ó. Tá? Vou fazer agora o mesmo do outro lado. Carreguei no vinho. Não precisa sobrepor agora, eu vou dar um espaço, tá? Ó, pra não cobrir essa vírgula que eu fiz primeiro. Vou vir aqui, termino o mais fininho que eu puder, pra hora que eu fizer o encontro aqui com a pincelada ao contrário, o acabamento fica legal. Tá? E o acabamento do nosso coração tá feito. Como eu disse, tem vários acabamentos, esse não é o único, tá? Eu poderia ter feito com virgulinhas menores, dando a volta no coração, mas eu quis fazer esse daqui porque dificilmente eu faço e é uma opção interessante.
Feito isso, eu passei borracha aqui para tirar o carbono que não foi coberto com a tinta. Aqui dentro eu já tinha pintado com o meu craft da minha linha de tintas PVA, então eu só retoquei que estava sujo e fiz uma chuva americana aqui dentro com o cravo, que é um tom de marrom, tá bom? Feito isso, só passar verniz ou cera e o projeto de vocês está pronto. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.